Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Fala RH, o podcast do Pandapé, o nosso software de RH integrado, né, o software mais utilizado na América Latina. Eu sou Osana Azevedo, eu sou gerente sênior de recursos humanos na Redarba Brasil, a empresa que detém várias marcas de empresas de recursos humanos, uma delas é o Pandapé. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta e muito relevante, que é o tema de diversidade. Esse é um tema que mexe com as empresas de várias formas, né? Não só com as empresas, mas também com todos os candidatos, com a sociedade de uma maneira geral. E como a gente pode gerar impacto com as contratações de pessoas com deficiência, né? Esse é um tema que está aparecendo aí bastante em pauta e que a gente vai aproveitar este momento para falar um pouquinho sobre. E para isso, né, eu vou contar aqui com uma convidada super importante aqui, né, que é uma pessoa que vem liderando aí pautas relacionadas ao tema, a Priscila, que ela é TED Speaker, LinkedIn Top Voice, consultora de diversidade e inovação na Globo e idealizadora do Vale PCD. Priscila, seja muito bem-vinda, né? Muito É uma obrigada. honra ter você aqui com a gente. E antes da gente começar a entrar de fato no tema, queria te pedir para você se apresentar um pouquinho, para as pessoas te conhecerem. Claro, a honra é toda minha estar aqui com vocês. Eu gostaria primeiro de me autodescrever, né, que é um recurso super importante de acessibilidade. Então, eu sou a Pri, sou uma pessoa com nanismo, tenho pele branca, eu tenho 1,22 de altura. Nesse momento, eu estou usando um óculos de armação transparente, uma camisa cinza com as mangas pretas. Não dá pra ver no vídeo, talvez, mas estou usando uma calça jeans também, um sapato cinza, um brinco de argola. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou lá de Recife, estou morando aqui em São Paulo há pouco tempo, mas eu trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Eu tenho uma ONG chamada Vale PCD e lá a gente fala de interseccionalidade de pessoas com deficiência que também são LGBTQIA+. Então a gente trabalha com saúde mental, com empregabilidade, com acessibilidade cultural e tudo que o mundo demanda da gente também. Então aí, pau pra toda obra. Obrigada, Priscila. E aí eu vou, né, aproveitar aqui que você trouxe para a pauta, né, essa questão de de trazer a sua imagem também, né, de falar um pouquinho sobre você, até para a gente, de fato, ser inclusivo. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho da minha apresentação e vou me autodescrever também. Então, eu sou uma mulher parda, de cabelos mais ou menos médio, preto. Estou vestindo uma camisa que é listrada, que é branco e marrom, e estou com uma calça preta. Então, estou com um brinco, mas ele é bem pequenininho, que quase acho que não dava para ver por conta do cabelo. Priscila, eu vou começar, né, aqui trazendo um pouquinho, falando da tua trajetória, né, acho que mencionando o que você já trouxe, que é você ser uma mulher nordestina, uma pessoa com deficiência e bissexual, com experiências aí que moldaram a sua visão, né, como pessoa, mas também essa visão do mercado de trabalho como ele é hoje. E eu queria saber como que é esse trabalho que você faz com as empresas, né? Como hoje você está atuando. Hoje eu atuo em várias frentes, né? Mas o que mais me move, o que mais eu participo é na questão de conscientização, né? Ali de fazer treinamento com liderança, treinamento com RH, com a empresa inteira, muitas vezes também. Então, a gente fala muito sobre interseccionalidade, né? Sobre lembrar que todo mundo tem várias camadas nessa vida, que uma pessoa com deficiência não é só uma pessoa com deficiência, que ela carrega muito mais, além de uma única característica, às vezes mais de uma, né? Então, eu sempre gosto de lembrar da questão das atitudes e o quanto que isso é importante para a inclusão verdadeira, né? Não só se preocupar com rampa, mas de acolher aquela pessoa ali no todo que ela apresenta. Sim, acho que isso é um ponto bem importante, né? Porque não limitar a visão para um aspecto só da vida da pessoa com deficiência, né? Mas é isso, todos nós temos várias camadas, né? Como você mesmo mencionou, acho que isso é bem importante, né? Que acho que já amplia muito a visão quando a gente fala do tema, e isso que você está trazendo é bem importante para as empresas e, né, de uma maneira Sim, geral. porque, ó, quando se fala de pessoas com deficiência, geralmente acham que só podem incluir a gente quando o assunto é deficiência, mas não é bem assim, né? Eu quero Sim. participar de pautas sobre mulheres, eu quero participar de pautas LGBTQIA+, então é muito importante que se considere tudo que a gente é.
Sim, empreendedora, né, mulher Nossa, empreendedora, nordestina, acho que tem, são várias camadas mesmo, né, como a gente trouxe até agora, assim, acho que isso é bem importante, né, então, o todo, né, então dessa essa complexidade que é um ser humano, assim, de uma maneira geral. Obrigada. E aí seguindo aqui, Priscila, no seu LinkedIn tem uma frase que eu achei bastante forte, né, que é a frase: "Transformar o mundo pode parecer utopia, até você ver o impacto de uma única porta aberta", né, uma frase bem impactante. E aí eu queria, né, entender de você como que é isso, né, como você vê essa porta no mercado de trabalho para uma pessoa com deficiência? geralmente essa porta ela é fechada e a gente tem que bater muito para conseguir abrir, né. Acho que quando alguém consegue atravessar, o dever é puxar outras pessoas que estão ali atrás, mas, tem muitos vieses inconscientes barrando a nossa entrada ainda, tem muita coisa voltada para a nossa capacidade, daquilo que a gente pode entregar, de quem a gente é enquanto profissional por conta da nossa deficiência, Sim, né, quando na verdade não deveria ser um limitante. A gente tem uma vivência com muita coisa para compartilhar, né, com muitas ideias para trazer também, muita inovação, que é uma coisa que muitas lideranças não entenderam ainda, né, vê uma pessoa com deficiência como uma cota para se colocar ali naquela vaga, mas é uma cota que não se busca desenvolver, né, que você fica preso ali muitas vezes numa única função para o resto da sua vida, e não é isso que a gente está buscando. Então quando você abre uma porta, você busca desenvolver aquela pessoa ali também, né, você busca levar ela para outros patamares, para que outras pessoas também consigam passar. boa. Acho que é um ponto bem importante isso que você trouxe, né, para a inclusão para além da cota. E hoje, assim, uma das coisas que a gente sempre ouve muito, e eu queria ouvir um pouquinho de você, é a dificuldade de encontrar pessoas com deficiência. Você acha que de fato é difícil mesmo? Ou tem um pouco disso que você trouxe da questão da cota, de algumas limitações aí que as empresas acabam colocando para o profissional? Então vamos falar primeiro da questão educacional, né. Quando se fala em analfabetismo, pessoas com deficiência têm uma taxa muito alta ali se comparado a pessoas sem deficiência. Então existe uma evasão escolar muito grande também por falta de acessibilidade. Muitas pessoas com deficiência hoje conseguem se matricular no ensino superior, mas não conseguem concluir. Então isso também é uma barreira para o mercado de trabalho. A gente sabe, né, que um curso Sim. superior influencia em muita coisa. Porém, para se encontrar pessoas com deficiência, você precisa procurar. E além de procurar, precisa desenvolver, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem. E muitas pessoas estão buscando no lugar errado e também os requisitos que se coloca, né, para se contratar uma pessoa com deficiência. Você não pode pedir um inglês fluente, muitas vezes. É importante que você forme aquela pessoa para ela ter aquilo que você busca muitas vezes, sabe? Então, muitos pré-requisitos ali limitam a nossa entrada também no mercado de trabalho e muitos lugares onde se busca são lugares errados, né. Buscar ONGs parceiras, buscar pessoas com deficiência no lugar que elas estão ocupando, porque tem muito lugar que a gente não está ainda. Não, acho que isso é bem importante, né, onde, buscar essas pessoas, né, as pessoas com deficiência, porque às vezes a gente está buscando nos mesmos lugares que a gente está E buscando, né, quando você divulga de forma acessível, sabe, todo mundo sim. vai conseguir ler, vai conseguir acessar aquele seu anúncio. Ele tem libras? É um vídeo com legenda? Seu algoritmo te ajuda? Se não, que parceiros você tem para fazer esse posicionamento? Nossa, perfeito. Acho que são dicas aqui importantes para as empresas, né, que estão nos ouvindo, sobre como que elas podem se posicionar de uma forma diferente no momento de contratação. Priscila, obrigada. Acho que vai nos ajudar bastante. Então vamos para mais uma pergunta. Vou aproveitar bastante você hoje, hein? Vamos, por favor. Então, antes de contratar, né, você acha que o RH precisa observar dentro da própria empresa se ela consegue atender ou se ela está pronta para receber essa pessoa com deficiência? Sim. Mas depende muito do que se imagina que é uma empresa pronta, né. Não existe nada 100% acessível, 100% pronto, e não adianta esperar ficar pronto para incluir as pessoas, isso vai Legal. acontecer no processo. É importante sim verificar não só a questão arquitetônica, mas muitas pessoas no momento da entrevista também vão te falar o que elas precisam, né. Então é importante não pular para conclusões, mas sim escutar o que as pessoas têm a dizer para que assim se consiga acessibilizar, né.
Mas além de pensar na questão física, é importante pensar na equipe que vai receber essa pessoa. A liderança está preparada? A liderança é aberta à diferença? A liderança está fazendo treinamento, está se especializando, está buscando aprender também? Isso é muito importante de verificar. Nossa, você tocou num ponto bem importante, Priscila, porque ao longo da minha carreira, né, já passei por várias empresas, já discuti esse tema em vários fóruns, e sempre vem uma dúvida do gestor, do líder, né, que vai entrevistar a pessoa, que é: eu posso perguntar sobre a deficiência? É certo eu perguntar ou não? E aí eu queria que você trouxesse aqui pra gente, né, qual é a sua orientação nesse sentido, assim? Não fazer com que a deficiência seja o foco da entrevista. É importante verificar a formação, a capacidade, a entrega que aquela pessoa vai ter primeiramente, né? Mas a deficiência também é importante porque faz parte da gente. Então, você tem que acomodar aquela pessoa bem na sua empresa. Você tem que fazer o máximo possível ali para que ela não fique desconfortável e consiga exercer o trabalho dela, né? É importante perguntar. Mas é importante a forma como se pergunta também, em que momento você aborda isso. Não pode ser realmente o foco ali do que está acontecendo, né? Afinal, a entrevista não é sobre a deficiência. É sobre Sim. como ela vai se encaixar na empresa e como ela pode exercer o melhor do trabalho dela. Tem uma coisa, que é um termo novo, inclusive, que se chama fadiga de acesso. Você conhece? Não Não? conheço. É o cansaço que a gente sente justamente por estar buscando quebrar barreiras todos os dias. Então, quando você tira essa questão do acesso da nossa frente, quando isso não é um problema, a gente consegue realmente trabalhar, entregar o nosso melhor e ser produtivo, né? A gente precisa todos os dias quebrar barreiras para conseguir estar no trabalho, desenvolver o nosso trabalho, a gente não vai conseguir fazer o mínimo. Boa, faz muito sentido isso que você trouxe. Obrigada por trazer esse termo que eu ainda não conhecia e que é super importante, né, a gente pensar sobre ele. Mas eu acho que essa questão de perguntar, ela também é uma questão do cuidado, né, de garantir a acessibilidade também, né, porque às vezes tem alguma questão ali que é mais específica daquela pessoa que o gestor tem que estar preparado, né, e se ele não Garantir. perguntar, E também dá abertura para o sim, diálogo, né? Que é essencial. A deficiência existe. Ela não vai deixar de existir porque você não perguntou, mas se você perguntar, não é só por curiosidade, é também por acomodação, por sensibilidade, por cuidado, você consegue produzir um ambiente de trabalho muito mais confortável para aquela pessoa. sim, e até assim, para não ser um tabu, né, então eu não posso falar sobre isso, não, ela existe, né, e tá ali. É claro, né, como você mesmo mencionou, não deve ser a pauta, né, não deve ser o motivo ali maior da entrevista e nem fator decisivo do processo de maneira nenhuma, mas eu acho que é importante, até para você tem um humano, né, do outro lado, eu acho que é importante você também conhecer essa pessoa na sua integralidade, né. A gente, como trabalha direto com o público também, né, com algumas formações e mentorias para currículo e tudo isso, a gente encontra muita gente, por exemplo, com deficiências ocultas, que são aquelas que não são aparentes, escondendo, né, não falando sobre, não colocando no currículo, não colocando em lugar nenhum da inscrição ali para aquela vaga, justamente por medo de rejeição. Isso também demonstra uma falta de abertura de se falar sobre isso, né, e de se acolher pessoas com deficiência. Muito bom, Priscila. Acho que foram pontos importantes aqui e que eu acho que vai ajudar muito os líderes, né, no momento aí que estiverem fazendo a entrevista de uma pessoa com deficiência. Obrigada. Você trabalha muito na intersecção entre diversidade e inovação, né? Na prática, como mostrar para a liderança cética para contratar um PCD, que não é só uma obrigação legal, mas também algo que pode transformar o negócio. Quando a gente fala isso, acho que não é só sobre pessoas com deficiência, mas também sobre a diversidade no geral. Se você tem uma empresa que tem um público final, geralmente, se é o seu produto, quando você tem uma diversidade ali trabalhando nele, investindo nele, gerando ideias sobre ele vai alcançar um público final muito mais amplo, né? E vai deixar o ambiente de trabalho também muito mais dinâmico, muito mais criativo de diversas formas. Sua empresa fica mais rica também, o seu negócio amplia, você tem mais lucro. Diversidade também é lucro, também é modelo de negócio, sabe? Então é super importante pensar em inclusão como estratégia de negócio, né? Porque realmente é uma coisa que às vezes o seu produto é pensado para um público específico, mas acaba funcionando para diversas outras pessoas sem você nem esperar, justamente porque teve outra pessoa ali imaginando isso também, tornando mais acessível de alguma forma.
Nossa, eu achei muito interessante você, né, esse conceito de atrelar a inovação, né, porque às vezes a gente fica muito ali focado, né, diversidade e inclusão só, e acho que a inovação ela traz esse viés de que assim, a diversidade ela pode te fazer enxergar as coisas de uma outra forma, pode trazer inovação para tua empresa. Eu acho que é uma abordagem que eu não vejo tanto no mercado, né, usando, fazendo um paralelo entre esses 2 temas, mas que fez muito sentido quando eu ouvi, né, você falando sobre isso em alguns momentos. Acessibilidade à tecnologia, né. Quando você quebra o padrão de alguma coisa ali, você descobre que aquilo pode melhorar, você está inovando. Você está saindo na frente de muita coisa. Eu acho que esse pode ser um caminho muito interessante, né, para trazer esse tema esse tema de inclusão de uma maneira geral, numa perspectiva de negócio, né, de para que as empresas elas percebam isso para além de cotas, né, para trazer isso de fato como uma inclusão. Inclusive, tem um exemplo que eu costumo trazer em algumas palestras, que é de uma saboneteira automática, que quando a mão de uma pessoa negra passava embaixo, ela não reconhecia. Então faltou diversidade nessa construção também, só reconhecia a pele branca, sabe. Então você quebra o seu negócio dessa forma, você não é um produto amplo, que abrange todas as pessoas. Por outro lado, né, uma saboneteira automática também ajuda pessoas com deficiência, mas todas as pessoas com deficiência? Não. Boa. Acho que é isso, né, repensar a forma como a gente entrega algo, entendendo se isso está sendo entregue para todo mundo, né, se Sim. de fato ele está sendo, numa visão mais ampla mesmo, né, e às vezes quem está construindo não consegue, né, ter essa visão, porque está muito ali limitado dentro do seu recorte, né, dentro do seu recorte social, dentro do seu recorte de cor, enfim, acho que faz muito sentido isso que você está trazendo. E é bem importante a gente abordar isso, né, de trazer ainda exemplos, acho que fica muito mais claro. Vamos seguindo aqui. Primeiro, né, acho que a gente está conseguindo abordar vários temas aqui, né, e eu tô gostando muito do nosso bate-papo, Pri. Às vezes as empresas querem acertar, mas elas acabam entrando numa inclusão mais performática, né? Então, como que o RH pode ajudar as empresas a trazer esse tema de uma forma mais verdadeiro, né? E quais os sinais de que isso pode estar acontecendo? Você já passou por isso, já Ah, conhece? já, com certeza. Tem muitas empresas que fazem campanhas grandiosas, né, mas que na verdade não estão acolhendo a diversidade como deveriam. Isso significa, que nos meses específicos comemorativos, por exemplo, o mês de junho LGBT, ou mês de setembro, que é pouco conhecido ainda, mas é um mês focado em pessoas com deficiência, há muitas campanhas, há muitas ações, mas quando esses meses passam, o que é que sobra, né? Não tem nada que continue, nada que deixe um legado daquele trabalho ali, nada que transforme a cultura daquela empresa. A gente não vê pessoas diversas se desenvolvendo, a gente não vê pessoas diversas em cargos de liderança, a gente não vê programas efetivos ali acontecendo. Então, o RH pode entrar dessa forma, né, que é justamente mostrando tudo isso, ajudando a liderança a desenvolver novas perspectivas, a desenvolver campanhas efetivas que durem mais, que durem o ano todo de preferência, né, que realmente ajudem ali as pessoas a se desenvolverem, a se moverem na empresa e a ficarem mais, a serem mais acolhidos também por toda a equipe, né, porque às vezes isso não acontece. Nossa, acho que você tocou num ponto, Pri, que eu já ouvi, né, em outro recorte, que é ali de pessoas negras, né, pessoas pardas, pessoas e pessoas pretas, né, dentro desse recorte de negro, que acabam recusando palestras, né, ali no mês de novembro, porque acaba vindo de uma data, né, que tem ali no calendário e assim, não, a gente tem que participar o ano inteiro, né? Por que você não me É, chamou, não me e chama em não é janeiro? efetivo você fazer uma campanha isolada Sim, por ano, sabe. Mostra que não tem uma continuidade, que você não consegue avançar na pauta também, porque tá sempre falando as mesmas coisas com pessoas diferentes. sim. E é isso, né? Não limitar essa pauta a um calendário, né? Uma data Sim, você precisa avançar no comemorativa. assunto e quando chegar a data comemorativa, é comemorar o que você tá fazendo nos outros meses, sabe. Sim, boa, acho que faz sentido. E aí, nessa linha, você acha que os comitês que são criados, né? Muitas empresas acabam criando alguns comitês com pessoas de fato diversas, Grupos de né? Com grupos afinidade. de afinidades, para
puxar essa pauta, né? Porque nada melhor do que quem vivencia, né, o cenário para que ele pense de fato em ações que vão incluir, né, as pessoas, e aí eu estou falando de diversidade de uma Sim. maneira geral. Como que você vê esses comitês de afinidade dentro das organizações? Olha, eu estou participando do meu primeiro grupo de afinidade, né, de pessoas com deficiência, porque eu já acompanhei de fora, né, já fiz palestra para esses lugares, assim, mas eu acho sensacional, porque é uma forma de unir colaboradores também, para que se possa trocar ideias, para que se possa comunicar o que está acontecendo na empresa, para que se possa ter ali um brainstorming e pensar em algumas ações também. Acho que é muito importante, porque a gente não fica isolado, né? A gente está realmente ali se comunicando, tendo um fluxo, trocando vivências, sendo acolhido pelos nossos pares, que é muito legal. Boa. Acho que tem várias empresas, né, que estão usando isso ou trazendo essa abordagem de ouvir mesmo, né, de criar grupos de afinidade, porque acho que isso também é muito legal, né, esse ambiente de troca, né, de ouvir o outro, de entender que as experiências ali em alguns momentos, né, dependendo da situação, são parecidas, vivências, Sim. ou eu já passei por isso, como que de repente você pode me ajudar? Então acho que o grupo de afinidades, ele tem um pouco desse lugar de trazer o humano, né, para dentro das organizações E eu também. acho sensacional, né, porque é um espaço que também leva propostas, só que não pode ficar parado esperando só o grupo de afinidade agir, né. É importante que se faça pesquisas contínuas, que entenda ali o clima, que você leve propostas inclusive para o grupo afinar, melhorar, não pode ficar só centralizado na gente ali. Porque também aí eu transfiro a minha responsabilidade quanto Exatamente. organização para um grupo, né, então assim, se não aconteceu é porque o grupo não trouxe, também pode aí entra lá naquilo que a gente falou de ser performático, né, então uma Sim, inclusão que não é de fato verdadeira, né, é acho se que responsabilizar e agir de acordo. sim, sim, acho que pode criar uma ação. Boa. Eu acho que aqui a gente também falou muito sobre barreiras, né, e aí tem o tema de barreiras invisíveis, né, que são as que aparecem nas empresas hoje, mas o RH nem percebe, né, ou a alta liderança não percebe que está acontecendo, né, que acho que tem coisas que, como às vezes a gente fala de acessibilidade, são coisas que são mais visíveis, mas tem algumas que não são tão claras. Como que você vê isso? A gente chama isso de microagressões também, né. Essas famosas barreiras invisíveis que acabam atrapalhando o nosso trabalho, acabam agredindo a gente quanto pessoa, muitas vezes também. O que é que acontece? Isso tá muito presente quando a gente não tem a chance de se desenvolver, quando não olha para o nosso profissional, mas olha para nossa deficiência ali. Já trabalhei numa empresa muitos anos atrás, que ninguém me chamava pelo nome, me chamava de PCD do RH. Então, você deixa de ser uma pessoa para virar o seu CID, né, para virar a sua deficiência. Isso também está presente quando não há orçamento ou não tem uma urgência ali de se adaptar a alguma coisa para receber ou até para manter uma pessoa com deficiência. Isso está presente em piadas internas ali, né, quando se usa do capacitismo recreativo, quando a minha vivência, quando o meu corpo vira uma piada para outra pessoa que muitas vezes não está próxima de mim. Quando acontece também uma falta de proximidade, né, quando a pessoa com deficiência fica isolada do resto do grupo, quando não é chamada para os happy hours, né, porque não é acessível, ou ela não vai, ela não bebe porque ela é desse jeito, então você não vê a gente como uma possibilidade de diversão também, né, de ter amigos fora do trabalho. Tem muita coisa que acontece que também acaba gerando uma evasão dessa empresa, né, a gente acaba não conseguindo reter esses talentos por falta da questão ali de acolhimento atitudinal, né, que é baseado nas nossas atitudes, né, principalmente, de não ouvir o que aquela pessoa está dizendo, de não levar ideias em consideração, de não dar feedback também, porque a gente gosta de saber o que a gente está fazendo Sim. de certo, de errado, não baseado em uma característica, mas no trabalho de verdade. Então muitas dessas barreiras afastam a pessoa com deficiência ali e poxa, né, o que a gente quer fazer para melhorar ali o nosso trabalho, a gente acaba não conseguindo. Realmente, acho que você trouxe aqui vários exemplos de barreiras, né, que são invisíveis, Não né, tanto não assim. tanto assim. É invisível, Isso. talvez inconsciente para Sim, quem aplica isso, sabe. sim. E como você acha que o RH, os gestores podem
estar mais atento a esse tipo de invisibilidade, mas que de alguma forma se torna uma agressão para uma pessoa, né, com deficiência, uma pessoa que é adversa. Tem muita gente que acaba não denunciando esse tipo de atitude, né? Por não perceber que é uma agressão ou por não saber como fazer também, até por medo de não ser levado em consideração, de acabar gerando uma demissão. É importante mostrar que existem espaços seguros para isso, né? Criar campanhas de denúncias seguras, mostrar que existe compliance, mas não deixar ali de investir nos treinamentos, de investir em sensibilização constante, de trabalhar com a gestão, de trabalhar com a equipe, para que essas coisas não aconteçam. Pesquisa de clima é muito importante. Boa. E acho que é fazer e ter um plano de ação depois, Sim. né? Acho que esse é o ponto, porque também Colher esses materiais inteiros e depois agir sobre eles. Isso, porque tem muitas empresas que acabam fazendo pesquisa de clima, né? Acabam ouvindo as pessoas. Isso também pode gerar até um efeito reverso, né? Porque eu fui lá, eu falei e nada aconteceu. Sim, mas é por isso que a gente fala tanto de dados, né? De como dados são importantes. Mas os dados eles têm que ser usados ali para mudança, para políticas públicas, isso falando de fora da empresa. Os dados eles existem para que a gente faça alguma coisa a respeito. E pesquisa de clima, conversas, espaço para denúncia também servem para isso, né? Para gerar mudança. Sim, acho que ele tem que ter um efeito, né, de mudança mesmo. Agora que a gente está vendo tudo isso aqui, o que é que vamos fazer a respeito, né? Qual vai ser a nossa ação? Sim, porque não adianta só colocar na gaveta e tá, o próximo ano a gente pergunta de novo, né? Boa, Pri. Quando o assunto é inclusão, muita gente ainda se perde em métricas. Você acabou de falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre dados. Na sua opinião, o que realmente importa para acompanhar e saber se uma contratação de uma pessoa com deficiência ou uma pessoa diversa está gerando um impacto real? Como que aquela pessoa está sendo ouvida na empresa? O que é que ela recebe de feedback? O que é que ela devolve de feedback também? Ela está conseguindo avançar na carreira? Ela está conseguindo se mover na empresa? Ou ela está presa naquele cargo ali há mais de 10 anos? Ela consegue ter um aumento salarial? Ela consegue ter um salário igual aos seus pares? Porque 30% das pessoas com deficiência recebem ali muito menos do que pessoas sem deficiência, né? Então, há uma desigualdade salarial enorme. Isso está acontecendo na sua empresa? Se não, isso é uma métrica importante. Se sim, é importante rever também. Tem muita coisa que a gente pode olhar para ver como que tá a desigualdade ali, sabe? Boa, porque às vezes as pessoas, né, ou as empresas, elas ficam muito focadas na cota, né, e acabam usando isso como único indicador, né, e eu acho que quando você traz essa questão do olhar para a carreira das pessoas que estão já dentro da empresa. Tem muita empresa que contrata pela cota e acaba muitas vezes deixando essa pessoa em casa sem função. Assim como tem empresa que prefere pagar a multa do que contratar pessoas com deficiência. Então não é só contratar, é também buscar fazer o melhor que você faz ali com aquelas pessoas que estão na sua empresa, sabe? E buscar olhar para além da cota também, porque tem muitas funções, por exemplo, quando eu me formei em psicologia, eu busquei vaga na cota para mim e eu não achei, porque só existem vagas de base, vagas sem nenhuma chance de crescimento. Você está dando essa chance de crescimento para as pessoas que são contratadas? Você está abrindo outras vagas para além dessas de base também? Então é super importante olhar para isso também é métrica. Boa, acho que amplia um pouco a visão de métricas, né, para este processo também. Bom, Priscila, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria ouvir um pouco de você. Qual seria a dica que você dá para as empresas que de fato querem começar a fazer um processo de inclusão, mas um processo de inclusão verdadeiro, né? Então, as empresas talvez que nunca fizeram ou que que têm pessoas com deficiência, mas não seguiram tudo isso aqui que a gente foi dando de dicas, de caminhos. Qual seria a sua dica? Não tem como incluir ninguém sem ouvir aquela pessoa de fato, sabe? Então, você precisa ouvir pessoas diversas, você precisa fazer planos de ação a partir dessa escuta, e você não pode trabalhar somente numa data quando o assunto é diversidade, você precisa
ter métricas durante o seu ano inteiro, você precisa de metas para cumprir. Você precisa ouvir feedback também, em vez de só dar feedback, né? Entender onde você pode melhorar. Você precisa trabalhar com sensibilização também, constantemente, que isso é super importante, e transformar tudo isso na cultura organizacional. Mudar o que for preciso, mas principalmente ouvir as pessoas, porque sem ouvir as pessoas que estão ali na sua frente você não consegue. Somente pular para a conclusão, né, daquilo que você leu em algum lugar, a teoria ajuda, mas a prática é bem diferente. Isso com certeza, né, acho que hoje a gente vê muita coisa, né, a gente tem acesso a muita informação, né, e às vezes a gente vai se apegando a essas informações que podem ser verdadeiras ou não, e a gente deixa de ouvir as pessoas que estão ali, né, que estão com a gente, que podem nos ajudar, que é um pouco do que a gente falou também até do comitê ali de afinidades, né, mas de dar voz, acho que você trouxe um ponto bem importante. Exatamente, para a gente conseguir acolher o outro, né, por inteiro, para a gente conseguir fazer um ambiente de trabalho realmente efetivo ali, que todo mundo consiga entregar o seu melhor, a gente precisa ouvir as pessoas. Esse é o primeiro grande passo para quebrar qualquer barreira, né? Porque sem você escutar, sem você se interessar realmente pelo outro, você não consegue quebrar todo o resto. Muito bom, acho que foi muito rico aqui o nosso bate-papo, passou muito rápido a nossa conversa, a gente já está chegando aqui no fim, e então eu queria primeiro te agradecer muito por compartilhar aqui sua trajetória, trazer dicas, né, acho que você trouxe e abordou pontos que são muito importantes e que a gente precisa falar, né, às vezes as pessoas acreditam que já sabem tudo sobre o tema né, de contratação de pessoa com deficiência, de inclusão de pessoas diversas, mas de novo, a partir talvez de uma pessoa que não é diversa ou de uma pessoa que não é uma pessoa com deficiência, né, então... A gente não sabe de tudo, a gente nunca chega ali nos 100% da sabedoria de nenhum curso, né, de nenhum programa de diversidade, a gente tá sempre aprendendo, porque tem muita gente para conhecer nesse mundo, tem muitas vivências diferentes da nossa pra gente encontrar, então a gente nunca tá 100% pronto, o importante é começar de algum lugar. Sim, e acho que ter esses espaços, né, a gente falar, acho que você trouxe aqui uma dica, vamos ouvir, vamos falar sobre o tema, vamos colocar ele em pauta, que eu acho que tem sempre muito para aprender, eu aprendi muito aqui falando com você hoje, acho que, né, agrega muito para o meu conhecimento, te agradecer muito, né, por isso. E antes de fechar, eu queria deixar aí um espaço para você, né, falar com a rede aí, com as pessoas, trazer um recado final para quem está nos ouvindo. Quando a gente fala de porta aberta, a gente está falando em primeiro lugar sobre dar a chance, né, de alguém passar também, não só da gente ir na frente e deixar o outro para trás, mas uma porta aberta é ouvir as pessoas, como foi debatido aqui durante toda a nossa conversa, e quando você escuta as pessoas, você também se transforma. Se alguém quiser continuar me ouvindo, é só seguir o Vale PCD, lá no Instagram, no LinkedIn. E quiser seguir minha rede social, tô lá como Priscila Siqueira também, eu posto muita coisa. Eu continuo esse assunto aqui todos os dias e tem muita coisa pra gente conversar ainda. Então, obrigada, Priscila. Obrigada a todos e a todas que nos assistiram aí nesse episódio do Fala RH. Um episódio aí muito rico, um episódio que fala de um tema super importante aí para todos nós. E vai nos acompanhando aí nas redes sociais, né, acompanhando todos os nossos conteúdos, que tem muita coisa boa que está sendo lançado aí para vocês.